Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. O meu nome é William e eu sou formado em Ciências Biológicas. Hoje eu venho trazer o tema para vocês: o autista e o espelho. Bom, o que seria esse tema? Como a gente sabe, na nossa vida existe um momento em que a gente se espelha em alguém. Pode ser em uma ou mais pessoas, mas no geral é uma pessoa específica que a gente costuma gostar ou costuma curtir ou até mesmo seguir na nossa vida por achar aquela pessoa fantástica, que as coisas que aquela pessoa faz são bacanas. Enfim, a gente atribui uma série de qualidades àquela pessoa que a gente gostaria de ter também, né? O autista, ele faz isso mais antecipadamente do que a gente. E não é difícil a gente entender por que eles fazem isso, porque a gente já havia falado lá atrás nos vídeos que o autista ele faz um mapeamento cognitivo para que ele possa interagir melhor na sociedade, falar uma linguagem mais específica e que esteja mais de acordo com a sociedade. Então, nesse mapeamento, ele percebe que existem atalhos para ele fazer esse mapeamento, que a gente poderia chamar de upload, né? O download seria fazer um conhecimento ou trazer um conhecimento para aquele mapeamento que você já possui. E o upload é trazer um conhecimento para aquele mapeamento que você está construindo, que é além do que você nasceu com ele, né? Eu gosto de definir assim, de separar assim, porque fica fácil de entender, não só para a linguagem moderna, mas também para as crianças que estão agora conectadas a esse mundo dos games. Então fica um pouco mais fácil das crianças, os adolescentes e os adultos entenderem. Então, o autista ele percebe esses atalhos e ele vai não só se espelhar, ele vai praticamente imitar mesmo aquela pessoa. Então, não sei se vocês já repararam, por exemplo, no seriado, naquela série Mr. Bean. O Mr. Bean, ele praticamente não fala como o Charlie Chaplin, né? Como eu já mencionei aqui também em algum vídeo, Charlie Chaplin. E o Mr. Bean, ele observa muito as pessoas, porque quando a gente tem uma dificuldade, a gente não consegue desenvolver algo sensorial, a gente praticamente vai observar e colocar em prática, né, outros sentidos nossos para que a gente possa se desenvolver e interagir socialmente. Então, se eu não estou falando, eu estou observando. E observar vai ser o meu fator principal, por exemplo, ou escutar, né? Eu vou me empenhar um pouco a mais em escutar e em enxergar, porque eu não desenvolvo a fala, né? Então, no seriado Mr. Bean, ele observa muito as pessoas, ele escuta muito e de repente ele tenta em algum dos momentos ali, né, daquelas séries ali, ele tenta imitar a pessoa e tentar fazer o que ela está fazendo. Isso acontece não daquela forma cômica, mas acontece no universo autista. E o autista, ele vai sim imitar a pessoa, né, em alguns momentos, porque a imitação é um tipo também de treinamento, ok? Então, os autistas irão se espelhar e também imitar para ele poder, por intermédio desses atalhos, desenvolver melhor o seu upload, né? Desenvolver melhor o seu mapeamento, ok? Então, eu mesmo no pré, eu me espelhava muito em um colega que eu achava que ele desenhava muito bem.
Só que eu desenhava, eu escolhia inclusive as mesmas cores que ele escolhia. Então quando eu fazia alguma escolha errada e não ficava perfeito o meu desenho, ou não ficava tão bonito quanto o dele, eu chorava, né? Porque eu queria que o meu desenho ficasse bonito. Eu achava que tudo que ele fazia bonito e bem feito, e eu queria fazer também. Então eu me lembro uma vez que ele escolheu um lápis de cor marrom escuro para pintar uma vaca, que a professora tinha dado para a gente pintar. E eu peguei e falei, agora eu vou escolher o lápis de cor marrom claro. E acabei fazendo uma má escolha, acabei borrando aquele lápis, e aquele lápis ele não é muito fácil de tratar quando ele borra, né? Ele é um pouco mais ceboso do que o lápis marrom escuro. Aí o meu desenho, conforme eu tentava corrigir aquilo que eu tinha borrado, ia ficando pior, e eu acabei chorando. E isso marcou muito a minha infância, porque eu percebi que eu gostava de me espelhar, principalmente em pessoas que eram mais inteligentes, ou pessoas que faziam as coisas melhor, faziam as coisas bonitas. Eu gostava automaticamente de fazer esse espelhamento e de ficar perto dessas pessoas, né? E essa é uma postura autista, tá? E o autista ele faz isso, tá? Ele procura fazer esse espelhamento, ok? Então, o que é interessante para os pais é observarem. Quando a gente descobrir um espelhamento no autista, a gente pode enriquecer essa coisa que o autista está espelhando, ou essa pessoa, né? Se a gente percebe que ele escolheu um tema, a gente enriquece o tema. Se a gente percebe que ele se espelhou em alguém, a gente enriquece mais. Por exemplo, ele está começando a coletar dados sobre... vamos dar o exemplo aqui do filho do Marcos Mion, né? Que ele falou assim, eu quero conhecer o Tirolipa, né? Então você percebendo isso, você pega informações do Tirolipa e passa para ele. Se bem que ele automaticamente, se ele é fã e está se espelhando em alguma coisa do Tirolipa, automaticamente ele vai fazer isso. Mas se você puder enriquecer ainda mais, é muito melhor ainda, né? Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, se ele está no ramo da comédia, digamos, né? Oferecer outras coisas de comédia, que nem eu gostava muito e gosto até hoje do Rony Sullivan, que é um jogador de snooker profissional. Eu gosto muito dele. E por intermédio do Rony Sullivan e o espelhamento que eu tive no Rony Sullivan, eu acabei conhecendo o Kenshin Han, e hoje vocês vão saber por que que eu mantenho essa foto do Kenshin Han no meu canal, né? Porque é uma pessoa que eu me espelho muito, né? Ele já foi, né, um jogador de snooker e de 8-ball pool, né, que é o bilhar profissional, e eu me espelhei muito nessas pessoas durante uma fase da minha vida, né? Curti muito se bem que o Kenshin Han ele tem uma fase bem curta no profissionalismo de snooker, mas essa parte curta, por mais que tenha sido curta essa trajetória, eu me espelhei muito naquele pedacinho de profissionalismo que ele apresentou para o mundo. Eu achei ele uma pessoa extremamente fantástica naquele curto pedaço de assim, caráter que ele apresentou, de postura que ele apresentou. Depois ele teve um lado um pouco mais sombrio na sua vida, um lado um pouco mais que repercutiu um pouco na mídia, que a autoestima dele ficou baixa, né? Ele baixou a estima, e teve alguns casos da mídia que ele acabou denigrindo um pouco a imagem do seu jogo, a repercussão do seu profissionalismo, e ele acabou partindo para outro esporte, né? Partindo para outras coisas. Mas esse curto espaço de tempo
que ele pôde transmitir para a gente do profissionalismo dele marcou muito a minha pessoa, né? Então às vezes eu fico colocando lá os vídeos dele e fico vendo, né, as partidas dele, e aquela postura britânica, aquele modo de se posicionar, né, aquele modo né, de andar, aquele modo de olhar, de se impor. Então isso me enriqueceu muito na minha postura, né? Como eu já havia falado com vocês, a minha postura era uma postura um pouco difícil de ser corrigida, e eu precisei desse espelhamento para poder fazer essa correção, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse tema de espelhamento, entendido que isso é muito importante na vida do autista, tá? Eu vou finalizar o vídeo aqui e espero vocês na próxima gravação, ok? Um abraço a todos e até mais.